Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos dando sequência aos sermões no livro de Hebreus, hoje no capítulo 11, a partir do verso 8. Eu quero pedir que esse texto seja projetado para todos nós. Ele vai servir de base para a reflexão bíblica dessa noite. O texto nos diz assim, queridos: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Peça a Deus para falar com você nessa noite, de um modo claro, de um modo que você o compreenda. Peça isso a Deus agora. Santo Deus, nós te damos graças, nós te bendizemos pela tua palavra. E nós te pedimos que, por misericórdia, Deus, o Senhor fale a cada um de nós nessa noite. O Senhor aplique a sua palavra às nossas mentes e aos nossos corações, de um modo que nós possamos ter entendimento, clareza dela, e que aquilo que o Senhor nos ensinar nessa noite, Deus, seja praticado por nós. Nós não sejamos pessoas apenas que ouvem ou que leem a tua palavra, mas pessoas que praticam a tua palavra. Ela é transformadora, ela é poderosa, ela é capaz, Deus, de mudar as nossas vidas em tudo e cumprir o teu propósito, Deus, o propósito para o qual também o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Então eu rogo ao Senhor, Deus, que faça calar toda e qualquer voz nesse lugar, em nome de Jesus, para que somente a voz do Senhor seja ouvida, discernida e obedecida. Em nome de Jesus. Amém. Como vocês já sabem, vocês já estão PhD em Hebreus, vocês sabem que esse texto foi escrito para um grupo de cristãos que estava sendo perseguido tanto pelos romanos quanto pelos próprios judeus. Eles tinham saído do judaísmo, se convertido a Cristo, e eles estavam perdendo muitas coisas por terem seguido Jesus. Muitos perderam a vida, tantos outros perderam bens, tantos outros perderam empregos, e eles eram fruto de chacota, de encarnação. Eles eram pessoas que tinham que conviver com críticas por terem abraçado a fé em Jesus, e o entorno da vida deles
dizia: vocês estão andando para trás, não faz sentido nenhum vocês quererem seguir com isso. A religião de vocês é muito ruim, a religião de vocês não tem sacerdotes, a religião de vocês não tem um templo. Nessa época a igreja não tinha templos, se reunia nas casas e em diferentes locais. Vocês não têm uma história. Onde estão os grandes profetas? Quais são as histórias da religião de vocês? E vocês só andam para trás. Olha o que a vida de vocês se tornou depois que vocês se desviaram do judaísmo e abraçaram a Jesus. Então, muitos estavam desistindo, estavam apostatando da fé, não estavam aguentando uma pressão tão grande. A carta, então, ela é escrita para encorajar, para orientar, para dar motivos para pessoas e famílias perseverarem na fé em Jesus Cristo. Em todo o tempo, ele coloca Jesus como elevado, como exaltado, como superior, é um termo que ele usa muito. E revela para todos nós, para aquelas pessoas e para todos nós, que quem achou a Jesus Cristo, achou tudo o que precisava. Que quem achou a Jesus Cristo, ou quem foi encontrado por Jesus, agora recebe dele tudo o que precisa. As circunstâncias passam e elas podem ser superadas e, sobretudo, pessoas que devem caminhar nessa terra como estrangeiros, como peregrinos, olhando para uma pátria vindoura e futura. E ele usa muitos exemplos ao longo da carta, e hoje nós vamos olhar o exemplo de Abraão. Abraão é o exemplo de um homem que andou desse modo nessa terra. E o meu desejo é que a história de Abraão nos inspire, nos encoraje, nos ensine a caminharmos também como peregrinos nessa terra. Esse segmento exalta, destaca a figura de Abraão, e é muito importante que Abraão tenha sido colocado. Ele, como eu já disse na semana, não sei se foi na passada ou na anterior, ele está pegando Gênesis e trazendo todos os principais personagens de Gênesis para esse capítulo. E quando ele chega em Abraão, essa figura é de fundamental importância, porque ele é o pai daquela nação. Alguns comentaristas chegam a dizer que é o primeiro flamenguista da história, irmãos, o pai de uma grande nação. Eu tenho minhas dúvidas, mas o fato é que todo o povo judeu descende de um homem chamado Abraão, descende de um homem que não pôde, que casado com a sua esposa Sara, eles não podiam gerar filhos. E Deus, ao longo da história desse homem, faz promessas que dependiam exatamente deles terem filhos. Na verdade, um filho. A história de Abraão é notadamente marcada por uma relação com Deus que tem erros, que tem falhas, tem momentos ruins, momentos que nós olhamos e dizemos: Abraão, francamente, não esperava isso de ti. Mas, sobretudo, há um renovar de Deus na sua vida e um homem que responde com fé às circunstâncias difíceis. E o autor vai destacar isso. Por exemplo, entre os versículos 8 e 10, ele vai falar que uma fé perseverante, que é o que ele está tentando construir com o leitor dele, uma fé que persevera sobre as circunstâncias, obedece quando Deus dá ordem de mudança de lugar. Porque quando Deus vai procurar o Abrão ainda, o Abrão era um homem que vivia, um homem próspero, um homem já rico, e um homem que vivia em Ur dos Caldeus, que era um local extremamente pagão. E Deus chama esse homem e diz: ei, sai daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. A história começa com uma mudança de local. Deus vai mudar a todas as pessoas de local? Obviamente que não. Mas, no caso de Abraão, começa dessa forma. Deus vai ao encontro dele, Deus o convoca, Deus faz promessas, e como ele deveria começar a obedecer a Deus? Saindo de onde estava e indo para um local que Deus iria mostrar. Uma terra prometida por Deus. Um lugar que Deus havia preparado para ele. Deus tinha planos, certamente sabia o lugar,
mas ele não conta para Abraão onde é. Já se pegou em algum momento assim? Tendo que tomar decisões em que você não tem o mapa inteiro? Em que você não tem todas as respostas? Que você tem que crer que aquele que chama também é aquele que vai sustentar? Crer que aquele que chama é fiel para continuar dando direção, porque muitas outras direções serão necessárias na caminhada. Ou você vai ouvir a voz de Deus dizendo, sai de onde você está e vai para um lugar que eu já preparei para você, e você diz, Deus, me dá mais um pedacinho do mapa, me dá a resposta disso, daquilo outro, e depois do outro, que se o Senhor me der sóessazinha eu vou, e aí Deus começa a revelar a resposta, e a gente faz uma nova pergunta para Deus, e nós não saímos do lugar. Porque a fé, ela meio que acontece nesse ambiente de atraso ou nesse ambiente de mistério. Quando nós falamos de responder com fé a algo ou a alguém, nós meio que estamos dentro de um contexto, que é um contexto ou de atraso, eu preciso crer que aquilo vai acontecer, isso vai acontecer também com Abraão um pouquinho mais à frente, ou num ambiente em que eu não tenho todas as respostas, mas aquilo que eu já tenho de orientação eu devo obedecer. Esse é o ponto. Muito mais do que procurar todas as respostas, o que nós deveríamos procurar era obedecer a Deus naquilo que nós já temos clareza. No caso de Abraão, sai do lugar em que você está. Vai para onde? É depois. Primeiro você sai daí. Eu vou te mostrar. Toda longa jornada vai começar com o primeiro passo. Toda a história de obediência com Deus passa exatamente por isso, por obedecermos aquilo que Deus já revelou a nós. É preciso ter fé para acreditar nesse Deus, quando Ele diz, fechou o ciclo. Seu ciclo aí está fechado. Ele vai ser aberto em outro lugar. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. E nós somos abençoados quando, ouvindo a voz de Deus, obedecemos. Quantas histórias você conhece de pessoas que deveriam ter fechado ciclos na sua vida e permaneceram desobedientemente, por medo, por racionalizarem infinitamente as coisas? Não deram um passo de fé, e aquela foi a ruína da pessoa ou da família. Quantos relacionamentos deveriam ter sido cortados, rompidos, fechados, ciclos fechados? E isso não aconteceu. Tantas são as histórias em diferentes contextos. Qual que é o princípio que o autor está trabalhando? Abraão foi um homem perseverante na fé, porque aquilo que ele recebeu de orientação de Deus, ele obedeceu imediatamente. Tinha todas as respostas? Não. Mas ele conhecia quem era o Deus. É interessante também perceber nesse texto, do chamado de Abraão, mas qual era o lugar? Nós sabemos que era Canaã, a terra prometida. Uma terra muito especial. Mas, na verdade, isso é só uma ilustração. O que Deus está mostrando para Abraão e para a descendência dele, todo o povo de Israel, e para nós, é que o lugar não é aqui, não é em Canaã, não é em Joinville, não é. Existe um lugar previamente preparado por Deus, e Ele nos chama a todos, não somente a Abraão, para, numa jornada com Ele, alcançarmos pela fé esse lugar, essa cidade, essa pátria, como diz esse texto. O que a história de Abraão vai apontar é que Deus quer mover você para o propósito dele. E o maior propósito de Deus para a sua vida é te salvar, é te conduzir, é te governar. Quando nós chamamos alguém de Senhor, nós estamos...
palavra ficou meio batida, então às vezes ela perde um pouco o sentido, o significado. É como se nós disséssemos: reina sobre a minha vida, governa sobre a minha vida, você manda em mim, tu és o meu Senhor. Tu governas, tu reinas, eu obedeço. E o Senhor não fica dando explicações ilimitadas para o seu servo, para que ele faça, para que ele cumpra determinada ordem. Talvez o ambiente militar seja o ambiente mais parecido em relação a isso. As pessoas recebem ordens de pessoas que estão acima delas. Elas conhecem parte do contexto, mas elas não conhecem todo o contexto. Deus sempre apontava que o destino final é a eternidade com Ele. E você precisa se mover do lugar onde você está para o lugar de obediência a Deus. E o restante Ele vai te mostrar na jornada. A partir dos versículos 11 e 12, nós podemos ver, primeiro nós vimos o lugar, que é preciso ter fé para se mover de um lugar para o outro, de um ponto para o outro, confiando unicamente naquele que chama. O segundo é o contexto de vida deles, o modo como Deus faria o cumprimento da promessa. Quando Abraão é chamado, ele tem por volta de 75 anos. Ele tem filhos? Não. Quando ele vai ter filhos, ele tem 100 anos, era um jovenzinho de uns 100 anos, Abraão. O que a Bíblia claramente revela a respeito dele? Que nem Sara, nem no tempo áureo da juventude, gerou filho a Abraão. Que dirá nessa altura do campeonato? Era esperado ter um filho natural nessas condições? Não. Era provável? Não. Parecia impossível? Sim. Os prognósticos eram os piores possíveis. Esse Deus não é confiável, porque ele prometeu que daria um descendente a Abraão. O Abraão deveria sair, ir para uma terra que ele mostraria, e ele daria a ele um descendente, ele daria a ele uma descendência que ele usa a areia do mar ou as estrelas do céu para mostrar a quantidade de descendentes que ele teria. Ele não consegue ter um. Os anos passam. Ele não consegue ter nenhum. Nenhumzinho. E é por isso que o modo como Deus opera as coisas exige de nós uma fé perseverante. É isso que o autor quer nos ensinar. Porque no relógio de Abraão, Deus estava atrasado, fazia, muito tempo. Tanto que ele tenta dar o jeito dele, o modo dele. Modo Abraão de fazer as coisas. Modo Sara de fazer as coisas. Modo humano de fazer as coisas. Eu preciso de um descendente. Então, chama Agar para se deitar com Abraão, para gerar descendência nela. O que eles conseguiram ali? Conseguiram construir uma grande nação também, os árabes. Era o filho da promessa? Não. Foi abençoado? Sim. Mas o modo de Deus germina muitas vezes no atraso, na impossibilidade. Quando todos os recursos parecem findados, está com cheiro de que não vai dar certo. Eu gosto muito da figura e da história de Abraão e de Sara, porque eles erraram. Quer dizer, mas por que as pessoas erram? Não, mas é muito difícil você ler um texto bíblico de um homem com 100 anos esperando ter filho, de uma mulher estéril, idosa esperando ter filho, e dizer, eu nunca vou ter uma fé dessa.
É fácil você se descolar do texto. Fala assim, isso é para Abraão, isso é para o Paulo, isso é... Mas quando o Abraão mente a respeito da esposa, dizendo que ela não era esposa dele, porque ele estava com medo de que ela era muito bonita, e eles matassem o Abraão para poder ficar com a esposa, e de fato ela era bonita, e aí o contexto é de que o ímpio disse para Abraão, você está maluco? Como é que você me entrega a sua mulher assim? Ela é tua mulher. O Abraão errou. O Abraão meteu os pés pelas mãos. O Abraão se envolveu com a escrava. O Abraão gerou filho na escrava. O Abraão pintou os canecos também. Isso humaniza o Abraão. Isso diz, esse sujeito também, ele era um sujeito como eu, como você. Que quando ele bobeava, ele pecava. Ele se esquecia da promessa. Ele queria dar o jeitinho dele para Deus. Ele queria fazer de um modo que não glorificava, não honrava, não exaltava a Deus. E isso se parece mais comigo. E isso se parece mais com a minha história. Agora, quando esse texto diz que mesmo diante de todos os tropeços que ele teve, que a Bíblia revela, ele nunca deixou de crer na promessa do Senhor. Não é que ele creu assim de forma linear, não, ele teve quedas, ele teve rupturas, ele teve momentos. Mas o que Deus fez na vida de Abraão? Renovou a sua fé na promessa que havia sido feita a ele. Talvez o que você mais precise nessa noite, talvez o que sua família mais precisa nessa noite, é que o Senhor renove em vocês a fé. No cuidado, na fidelidade, na provisão e no poder dele. Eu esperava ouvir um amém tão estrondoso da igreja. Porque talvez não haja uma oração mais sábia a ser feita por um cristão do que, Senhor, aumenta a minha fé. Uma vez que essa fé já foi despertada em você, uma vez que você já recebeu a salvação de Jesus, uma vez que você já foi achado nele, é preciso uma fé perseverante para permanecer nele. É fácil se distrair. É fácil desanimar. É fácil sucumbir às circunstâncias. É muito fácil olhar para tudo isso e dizer, deu para a bola, acabou. O texto me mostra que esse homem e essa mulher, idosos, estéreis, persistiam crendo por um único motivo. Eles conheciam o caráter daquele que prometeu. Por que a gente tem tanta gente frustrada nas igrejas evangélicas? Tem um monte de motivo, mas tem um que é especial. Porque tem muita gente dentro das igrejas que não conhece o caráter de Deus. E que tem uma expectativa a respeito de Deus que não é bíblica, que não é fruto da revelação da Bíblia. É um conceito que foi criado, muitas vezes alimentado, ensinado por falsos mestres, ou pelo próprio coração enganoso da pessoa. Que projeta em Deus um ser que é quase o gênio da lâmpada. Um ser que sempre vai atender a todos os pedidos, e na hora. O gênio da lâmpada nunca atrasou. Você já viu o gênio da lâmpada atrasar? O gênio da lâmpada nunca diz não. O gênio da lâmpada nunca diz espera. É só você aquecer a lâmpada e ele... Todos os seus pedidos são prontamente atendidos. Esse é o Deus da Bíblia? Não, esse é o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada não é capaz de salvar ninguém. O gênio da lâmpada
não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é Senhor. Ele reina. E ainda que pareça atrasado, pelo caráter dele, santo, 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 ele vai cumprir. Qual que é o problema de nós dizermos que Deus prometeu uma coisa que ele não prometeu? É porque se Deus não prometeu, pode não acontecer. Simples assim. O que Deus vai cumprir? O que ele prometeu. O que ele não prometeu pode acontecer? Pode. Ele é gracioso, ele é amoroso, ele é compassivo, ele é benigno, ele é perdoador, ele é longânimo. Ixi, ele tem um monte de atributos, um monte de qualidades. Então pode acontecer. Mas aquilo que certamente irá acontecer é aquilo que ele prometeu. E essa é a nossa segurança. É por isso que ele está dizendo, o autor está dizendo para aquelas pessoas: olhe para Abraão como um modelo, como uma inspiração. Porque parecia que Deus nunca mais ia cumprir. Mas esse Deus não falha. Ele vai cumprir aquilo que prometeu. E às vezes o problema, irmãos, é que a gente tem mais expectativa para essa terra do que para a eternidade. A gente quer mais que Deus cumpra um pedido nosso que tem a ver com conforto, que tem a ver com status, que tem a ver com reconhecimento humano, do que perdão dos nossos pecados, do que santificação da nossa vida, do que aperfeiçoamento da nossa fé, do que a oportunidade de dar testemunho de Deus a pessoas que ainda não conhecem a salvação e que convivem conosco todos os dias. Nós nos alegramos mais numa conquista material do que na salvação de alguém. E isso distorce completamente a nossa relação com Deus, porque nós somos o povo que Deus transformou para sermos diferentes, para fazermos diferença. Ninguém vai fazer diferença sendo igual. O que o mundo corre atrás o tempo todo são dessas coisas. Nós acabamos de orar, agradecendo, louvando, bendizendo a Deus por uma conquista material. Eu não estou aqui me contradizendo com o momento do culto que vivemos, não. É que Wellington, Luzana, Fernando, ou qualquer um de nós, nós não podemos ser movidos pelas conquistas materiais. Não são elas que vão dizer para nós que Deus é bom. Deus era bom, mesmo quando eu estava no aluguel. Deus continua sendo bom, mesmo quando eu saí do aluguel. Deus era formidável quando eu empurrava um chevetinho a álcool velho, ruim demais, que eu já tive, que era um concerto em cada esquina. Deus era bom. Deus não se tornou bom quando eu arrumei uma vítima para aquele chevette. Não foi isso, irmãos. Deus foi bom com aquela pessoa também, porque eu fiz o motor dele todinho, ele estava 100% filé, colocava até no vidro, 100% filé, lembra dessa época? 100% filé. Então a pessoa pegou, eu sofri muito na mão dele, mas ele educou muito minha vida. Deus não é bom ou é ruim de acordo com o carro que você tem, com a casa que você tem, com a sua conquista ou não. Não é isso, gente. Porque se for assim, esquece, esse Deus já não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia vai cumprir o propósito da tua existência nessa terra. Por que você foi plantado nessa geração, nesse tempo, para a glória dele? O texto avança, eu também quero avançar. Nós começamos falando do lugar, depois nós falamos do modo de Deus, que não tem jeitinho.
Não tem jeitinho. É Deus que vai fazer. Depois nós falamos do tempo. E o tempo é o tempo de Deus, e Deus não usa o nosso relógio. E normalmente o nosso relógio traz pouca glória para Deus. Até que o texto cresce, chega no versículo 17, 18 e 19, e vai apontar para o momento top da relação de Abraão com Deus. Deus havia cumprido a promessa do descendente, do filho natural. O Isaac já era grandinho. Você imagina o que o Isaac era para o Abraão, gente? E aí Deus diz: Abraão, chega aí. Bora lá, nós vamos sacrificar o Isaac. Eu quero o Isaac agora morto. E você que vai matar. Isso é inconcebível para a nossa mente. Vamos ser sinceros? É inconcebível para nós. Isso é inconcebível para mim. Isso é inconcebível para a minha fé. Isso é inconcebível para a minha cosmovisão. Mas eu não acredito em parte da Bíblia. Eu não acredito que parte da Bíblia é a palavra de Deus e parte da Bíblia não é a palavra de Deus. Eu acredito piamente que foi assim que aconteceu. E o contexto de Abraão com Deus também não é o meu contexto com Deus. O Abraão, querido, é Champions League, bola de ouro todo ano. Só dá o Abraão, bola de ouro esse ano, Abraão, ano que vem, Abraão, 10 anos para trás, só dá o Abraão. E eu sou o Carlos, jogando no Ciderpool. E às vezes a gente perde essa referência do texto, assim, isso é inconcebível, duvido que isso aconteceu. Comigo não ia acontecer, porque eu não consigo ainda alcançar metas espirituais que são muito mais baixas que a que o Abraão alcançou. E à medida que ele foi avançando na fé, Deus foi colocando o sarrafo mais alto para ele continuar crescendo. Porque só há uma maneira de continuarmos crescendo, com desafios novos e maiores. Se você está do mesmo jeito que você há algum tempo, você parou de crescer, irmão. Você parou de crescer, irmã. Se você está do mesmo jeitinho, em qualquer coisa da vida, gente. E também na nossa relação com Deus. Então, Deus, eu não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido. Deus pegou e colocou o sarrafo mais alto. Para colocar o sarrafo mais alto, de onde ele já pulava, era preciso algo grande, e o algo grande era o Isaac. Eu vou poupar detalhes da história, eu vou fazer um resumo hiper resumido, mas eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, ele nem pestanejou. Ele não falou: Deus, você está de brincadeira, né? Deus, agora vamos falar sério, vai, o que o senhor quer? Não foi assim. Ele rapidamente se aprontou, catou o menino, os servos, a madeira e saiu para onde Deus orientou que o sacrifício fosse feito. Eles viajam, chegam no pé do monte, ele dispensa os servos. Só sobem os dois. O menino faz pergunta, estranhando que o animal para o sacrifício, já que ele era um menino já grandinho e acostumado com esse sistema sacrificial, ele falou: está tudo ótimo, tem tudo aqui, só não tem o principal, o sacrifício. A resposta do pai para o filho: Deus proverá o sacrifício para si. Como que ele se despede dos servos? Fiquem aqui que nós vamos voltar. E quando nós voltarmos, eu quero encontrar vocês aqui. Não há nenhum indício em Abraão de que ele cogitasse descer daquele monte sem o filho. Nenhum. Mas, igualmente, não há nenhum indício em Abraão. Ele, em momento algum, cogita desobedecer a ordem de Deus. As duas coisas coexistiam juntas no coração daquele pai. Qual é a sua entrega hoje? Se Deus quer colocar um sarrafo mais alto para você, para a sua família,
que você deveria renunciar hoje? Se Deus quer levantar você, erguê-lo, se Deus quer conduzi-lo para o próximo passo, para a próxima fase, para o próximo nível, o que você precisa obedecer? E o que você precisa entregar? O que você precisa sacrificar? Porque esse é o ponto. Chegando no local do sacrifício, o menino é colocado e permite ser colocado. É incrível essa relação de pai e filho, porque ele não resiste a ser colocado no local do sacrifício, sabendo ele como era o sacrifício. E quando Abraão vai consumar o sacrifício de Isaac, Deus provê o sacrifício para si mesmo. Chama Abraão, fala, deu, está aprovado. Tira o menino daí, o animal está ali. Vocês nunca entregam nada, vocês só obedecem. Eu entrego tudo. O sacrifício, eu que entrego. Toma o animal, sacrifico o animal, que é meu e que eu estou entregando. Se você conhece o Novo Testamento, você vai saber o que isso aqui está apontando. O que Deus queria apontar para Abraão, para Isaac e para todas as gerações é que o sacrifício perfeito é o cordeiro que ele entrega. E o nome dele é Jesus Cristo. Abraão não entrega o seu filho, mas o próprio Deus entrega o seu próprio filho, para que nós pudéssemos ser salvos e termos uma vida com o propósito dele em nós. Entregar o que mais ama, entregar quem mais ama para obedecer. Entregar aquele que é mais especial. Entregar aquele que você nunca entregaria para ninguém. Pais e mães vivem isso muitas vezes, né? Eu já contei isso aqui para vocês uma vez, e eu vou terminar contando. A gente tem sonhos e projeções para a vida dos filhos, né? Nós somos bobos demais, então a gente faz uma série de projeções. E depois a gente tem que dar conta de rever todas as nossas projeções, que eles vão e fazem escolhas tão diferentes das que nós projetamos. E aí a gente tem que depois dar conta disso. Mas a gente faz isso. Então, puxa, tinha um sonho, esse sonho hoje é menor, mas um sonho de assim, puxa, será que um dia minhas filhas vão poder morar fora do país, estudar num lugar que eu nunca tive oportunidade de estudar? Coisas assim e tal. E essa coisa ficava assim na minha mente. Será que elas vão poder servir a Deus numa outra nação que eu não tive a oportunidade de servir? E por aí, essas coisas assim. Aí até que chega uma comunicação da escola em casa pedindo para autorizar a Laurinha, que era pequenininha na época, para ir numa excursão para Pomerode. O zoológico de Pomerode. Era pequenininho, irmão, era um toquinho de gente. E eu ali com a dor de assinar aquilo, eu falei, pô, mas eu não vou, a Sandra não vai, que ônibus é esse? Quem que é esse motorista? Como é que está o pneu do ônibus, o freio? Será que eles estão com a licença em dia? Deixa eu pegar o histórico dessa empresa aqui de excursão e tal. E aí, o ridículo fica notório, né? Você quer que a pessoa ganhe o mundo, mas você não quer liberar nem para ir para Pomerode na excursão para ver o zoológico. Vocês estão rindo porque vocês já fizeram coisa, vocês se identificaram com a história, né? Por isso vocês estão rindo, né? Vocês estão fazendo que estão rindo de mim, mas é aquele riso de nervoso, de constrangimento, assim, essa história também é minha. Quero terminar fazendo algumas considerações finais. O Abraão entregou o que mais amava, quem mais amava, para a glória de Deus.
E ele nunca se arrependeu de ter feito o que fez. Entregue as pessoas que você mais ama. As pessoas a quem você mais se dedica. Para que se cumpra nelas o propósito do Senhor. Abra mão. Renuncie. Glorifique. Obedeça. É a nossa obediência que revela a nossa fé. É a nossa obediência que revela de fato aquilo que nós cremos sobre Deus. Ele é fiel. Ele é justo. Ele é santo. Ele ama com amor perfeito. Entrega. Renuncie. Obedeça. Não importa o lugar, ou o tempo, ou o modo. Para de querer dar jeitinho. Para de querer fazer do seu jeito. Se entregue à maneira de Deus. Passe pela prova. Seja aprovado. Creia. Creia em Deus. Creia em Deus. Ele é fiel. O Abraão, figuradamente, aguardava a terra prometida. E passou tão rápido para a vida dele. Tenha expectativas na eternidade. Construa para a eternidade. Olhe para frente. Olhe para o alto. Olhe para Jesus, de onde virá o teu socorro. Baixe sua cabeça, feche teus olhos. Eu quero te desafiar a continuar crendo. A perseverar. Hoje o desafio é de perseverança. Perseverar dói, machuca, incomoda. Mas hoje o desafio lançado é esse. Perseverar crendo no caráter de Deus. Essa palavra encontra lugar no seu coração. Responda para Deus. Essa palavra corrige alguma falha da sua caminhada. Peça perdão a Deus. Você ainda tem tido dificuldade de crer nesse Deus, na palavra dele? Ouse crer de todo o seu coração nessa noite. Ele vai se revelar a você. Ele vai te dar as demais placas que orientarão a sua jornada. Nós vamos louvar. Nós vamos adorar esse Deus juntos. E depois nós vamos orar.